Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais, por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que possamos nós estarmos com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, prontos para recebermos essas instruções vindas dos nossos maiores. Possamos contar com a inspiração desses irmãos superiores para que o nosso trabalho transcorra da melhor forma possível, que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso trabalho, ajudando a todos, auxiliando a todos, praticando a caridade, que é o amor em movimento. Dessa forma, amigos espirituais, Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre Deus, nosso Pai, o Criador, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Muito bem, nosso tema de hoje, falar de álcool, fumo, vícios em geral, tóxicos. A base do nosso estudo de hoje é em cima do livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que eu acho interessante que quem gosta, né, de se aprofundar mais um pouco, é um livro fundamental, até mesmo para a questão da alimentação carnívora, né? Quem gostaria de ser vegetariano, lá estão todas as razões para a gente buscar isso. Até porque a própria alimentação também é um vício, né? Se a gente pode tratar dessa forma. Então hoje nós vamos estar tratando disso. É claro que quando nós falamos de vícios, eu não estou me preocupando apenas com a vida do berço ao túmulo. É claro que qualquer tipo de vício, que é aquilo de você fazer algo de forma repetitiva, em que muitas das vezes a pessoa acha que não consegue viver sem aquilo, e aí vícios a gente pode imaginar vários, e a gente vai falar de alguns na noite de hoje, mas a grande intenção é que nós possamos perceber que às vezes o problema do vício é você estar sendo atingido pelo que você fez em outras vidas, e você atingir as próximas vidas baseado no que você está fazendo hoje. Então a grande intenção é que nós nos vejamos realmente sempre como espíritos imortais, espíritos que já tiveram muitas vidas, espíritos que terão muitas outras vidas, dependendo, é claro, de cada um com relação às suas atitudes, os seus pensamentos e as suas ações. Então nós sempre lembrando, Deus é bom, é justo e é amoroso, e nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Então talvez a grande prova de que Deus nos ama e que Ele é justo e que é amoroso é que nós reencarnamos. Nós temos a possibilidade de que, se durante a nossa vida nós realizamos algo que não foi positivo, de consertarmos isso nas próximas vidas. Então vamos ver o que os nossos amigos espirituais reservaram para nós. Fiquem tranquilos, não vamos fazer um curso de costura, ok? Então vou passar logo para a frase. O vício é um remendo na alma. Vamos tentar ver por quê. A primeira coisa que eu procuro contrapor com o vício é um vazio. Vazio de quê? Vazio de intenções, vazio de tarefas, vazio de pensamentos, vazio de sentimentos. Eu acho que a minha vida não está bem. E eu acho que eu posso tampar esse vazio, eu posso ocupar esse vazio com qualquer tipo de vício que possamos imaginar. Fracasso.
muitas das vezes eu pretendo esquecer um fracasso, eu às vezes me utilizo do vício para que eu possa compensar esse fracasso ou pelo menos me fazer esquecer. Eu preciso que alguma coisa aconteça que me faça esquecer. E muitas das vezes a própria espiritualidade, aqueles espíritos que não gostam de nós, os chamados obsessores, se utilizam exatamente desse ponto, de ficar repetindo várias vezes: você está sempre errando, você é um fracasso. E chega a um determinado ponto em que você acaba acreditando nisso, só que aí você quer vencer aquilo. E às vezes, quando você não consegue, você tenta compensar isso com o vício. Insegurança. A pessoa, quando entra, por exemplo, no vício dos tóxicos, por causa da insegurança, a saída dele vai ser muito complicado. Por quê? Porque ele acha que naquele momento em que ele usou a droga, aquela droga deu para ele força, a droga deu para ele uma condição de estar mais alegre, mais pronto, mais alerta, mais confiante. A partir desse momento, qualquer momento de insegurança que ele sinta, ele vai voltar à droga, para que ele vai chegar a uma conclusão de que ele só vai conseguir alcançar o sucesso se ele usar a droga. Alô? Alô? Tá estranho o som. Vamos ver o próximo. Solidão. Muitas das vezes, quando a gente fala solidão, a primeira coisa que te vem à mente é você estar sozinho. Mas às vezes você está na chamada solidão acompanhada. Então, solidão, às vezes, não é algo físico, pode ser sentimental. Você pode viver numa família com 50 pessoas e estar se sentindo solitário. E às vezes você corre em busca do vício. Né? Veja que eu não estou falando de cigarro, não estou falando de fumo, não estou falando de bebida e nem de droga. Estou falando de vício em geral. Porque todas essas questões que estamos colocando aqui, muitas das vezes a pessoa foge para qualquer um desses que a gente está falando. E a famosa baixa autoestima. Quer dizer, você nunca está se colocando pronto, você acha que você não vai conseguir, que você não tem forças, e aí você começa a buscar subterfúgios para que você possa alcançar esse processo. E nós vamos ver ao longo da conversa que não adianta nada você ter essas escapatórias, porque aquela sensação, ela passa muito rápido. E você passa, talvez, a precisar cada vez mais aumentar quantidades para que você possa alcançar aquele objetivo. Sofrimento. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós ainda vivemos num mundo, o nosso planeta Terra, a categoria espiritual que nós, seres humanos, ainda nos encontramos, é quase que sinônimo de sofrimento. Por quê? Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Passamos por todas as fases de evolução. Chegou num determinado ponto da nossa história como espíritos que nós adquirimos o quê? Livre-arbítrio, consciência, o poder de escolher sim, não, talvez, hoje eu não quero, amanhã talvez, hoje tudo bem. Então você começa a tomar escolhas, decisões, e automaticamente, imediatamente a esse processo, você começa a tomar conhecimento de algo chamado responsabilidade. Ou seja, livre-arbítrio. Com essa palavra livre, às vezes é quase que uma pegadinha, porque não é tão livre assim. É claro que você está livre para tomar qualquer decisão que você ache que você deva tomar.
ninguém vai lhe impedir, nem Jesus, nem seu anjo de guarda, nem um guia espiritual vai fazer absolutamente nada para que você tome aquela decisão. O que um anjo de guarda, um guia, um espírito de luz pode fazer por nós? O que eles fariam? Oi? Nos trazer uma inspiração, nos trazer uma mensagem. O que nós fazemos muitas das vezes com um amigo? Nós sugerimos. Olha só, essa situação pela qual você está passando. Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, não é mesmo? Mas então, a partir daquele momento, o que você poderia fazer? Se eu fosse você, agiria dessa ou daquela outra forma. O que não garante que você está dando um bom conselho. Talvez você esteja fazendo com que aquela pessoa erre mais ainda. Não é possível? Sim. Então, os amigos espirituais, o que eles fazem por nós é também nos intuírem, também passar alguma informação, que pode ser até mesmo através do sono, perdão, através do sonho. Quando nós sonhamos, às vezes esse sonho pode ser um aviso, eles podem se utilizar desse processo para nos avisarmos de alguma coisa, mas, invariavelmente, nós ainda, como não sabemos ainda o que é felicidade, o que é a decepção? Vamos lá, o que é decepção? Se vocês podem fazer pergunta, eu também posso. Ajuda a gente despertar. O que é decepção? Melhor, deixa eu ajudar a fazer a pergunta. Por que nós nos decepcionamos? Exatamente, né? E isso pode ser com qualquer coisa. Pode ser com qualquer coisa. O pessoal eu adoro filme. Eu posso me considerar um cinéfilo. Adoro cinema, adoro filme. Às vezes a pessoa diz assim: Leandro, o filme assim, 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 assim é sensacional. Principalmente que se a pessoa saber, né, que eu adoro ficção científica, olha, assistir aquele filme é maravilhoso, tem uns efeitos assim e tal. Você automaticamente, se você confia nessa pessoa, primeira coisa que você vai fazer é assistir o filme. Aí quando você chega no final do filme, que decepção. Eu não gostei. Mas por quê? Porque essa pessoa que me recomendou o filme gostou. Porque ele tem o gosto dela. Por exemplo, ficção científica eu jamais vejo crítica. Porque um crítico de cinema, invariavelmente, não gosta de filme de ficção. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, a gente vê o filme, a gente lê o livro e nós analisamos de acordo com o nosso gosto. Agora, vamos trazer isso para a nossa vida. Você encontra uma pessoa, você gera expectativa, você gostaria que aquela pessoa fosse daquela forma, né? Invariavelmente, o que acontece? Não é. Né? Ou, se você tiver uma sorte, entre aspas, gigantesca, chega perto. Mas nós somos o quê? Individualidades. Então, nós agimos diante de certas ocasiões de uma forma. Uma outra pessoa vai agir de uma forma completamente diferente. E nesses processos, aonde eu me decepciono, aonde eu faço uma escolha e eu vejo que aquela escolha não foi boa, gera sofrimento. Invariavelmente. Alguém sugere para você, olha só, eu sei que você está trabalhando, mas eu tenho um amigo meu que trabalha numa outra empresa, eu falei de você, ele adorou o seu currículo. Você gostaria de verificar se essa outra oportunidade é boa para você? Danou-se. Né? Você vai passar pelo menos umas 2 ou 3 noites sem dormir. Avaliando se aquilo é bom, avaliando se aquilo é ruim, avaliando o local onde você está, vendo as pessoas. Se você chegar e pensar assim, não, eu vou mudar sim porque eu não gosto do meu chefe. Danou-se. Né? Porque quem é que garante a você que o outro chefe da outra empresa não é pior do que o seu?
né? Você está gerando uma expectativa de encontrar um chefe, um gerente, um responsável, um supervisor melhor do que o que você tem. Às vezes você chega até à conclusão de pensar da seguinte forma: piorar é impossível. E aí você muda de emprego, você chega lá e fala, podia piorar. Gera sofrimento, né? Então, a nossa vida, muitas das vezes, é pautada nesse processo, porque você, às vezes, nós, né, seres humanos, nós só tomamos uma atitude de nos melhorar, de buscarmos algo melhor, quando estamos incomodados. Quando a gente fala, né, de divisão de riqueza, no próprio Evangelho está bem claro lá. Se você pegar toda a riqueza do mundo e dividir por todas as pessoas, você não vai conseguir dar para as pessoas uma quantidade suficiente para todo mundo. Mas mesmo que você conseguisse, ok? Vamos imaginar que a gente conseguisse. Então, a partir do momento X, todo mundo tem a mesma quantidade. Quanto tempo vocês acham que ia aparecer uma pessoa com muita riqueza e que as pessoas que tiveram alguma coisa iam perder tudo? Quanto tempo vocês acham que ia acontecer? Rápido, rápido. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós fomos criados em momentos diferentes. Você tem pessoas com uma grande capacidade de negócio. Se você der 10 para essa pessoa, ela tem uma condição de daqui a 2, 3 semanas ter 20. E outras recebem 10, tem menos 10 daqui a 2 semanas, porque ele gasta o que ele tem e o que não tem. Nós somos assim, e isso também gera sofrimento. Então nós vamos criando certas utopias na nossa cabeça, até mesmo em termos sociais. A gente gostaria que a sociedade olhasse mais para o outro. Isso é maravilhoso. Aliás, foi o que Jesus nos pediu. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas você ainda tem espíritos numa sociedade como a nossa que não está nem aí para o outro. Ainda existem espíritos que não se comovem, que não têm emoção. Se nós formos lá os nossos amigos profissionais psiquiatras, por exemplo, eles vão falar no nosso amigo lá, o chamado psicopata. Que é o quê? É uma pessoa que não tem qualquer tipo de emoção. Não estou falando que é bandido ou que seja uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que não tem emoção. E você vê a nossa sociedade. A nossa sociedade é movida ainda para isso. Não importa se você é uma pessoa boa, o que importa são os resultados. Se você levar para o seu patrão X e a empresa crescer, ele não quer nem saber como é que você alcançou esse objetivo. Essa ainda é a nossa sociedade que o pessoal chama, né, de capitalismo selvagem. Mas a gente vê isso na nossa sociedade como um todo. Então vamos ver o que é esse sofrimento. Apareceu o sofrimento, surgiu o sofrimento na nossa vida. Qual é a decisão errada a ser tomada? Fuga. Aconteceu um problema, teve um sofrimento. A primeira coisa que às vezes surge na minha mente como uma decisão errada é fugir daquele problema. Esse problema me fez mal, eu não quero enfrentá-lo, eu quero fugir desse problema, desse sofrimento. Para fazer isso, eu busco o vício. Muitos usam a bebida. Por quê? Porque você se entope de álcool, você chega um momento que gera, inclusive, amnésia alcoólica, e você, naquele instante, naquele momento que você ingeriu aquele álcool, você se esquece do seu problema. Você pode fazer isso através do cigarro. Às vezes a pessoa fuma 3, 4, 5 maços por dia, por causa exatamente desse processo que, o cigarro me acalma. Ok? E muitas das vezes eu busco o prazer quando o sofrimento surge. Ou seja, eu quero trocar o sofrimento pelo prazer.
o grande mestre Calvin. A felicidade não me basta, eu exijo a euforia. É uma coisa assim complicada, né? Vocês viram aquele desenho Madagascar? Que tinha, né, o leão, a zebra, o hipopótamo. Desenho sensacional. Mas vocês sabiam que ele gerou uma polêmica danada? Todo mundo viu esse filme, esse desenho? Vocês se lembram de uma cena que logo no primeiro, que eles saem do navio, aí pega o mar, aí cai lá na ilha, né, de Madagascar. Aí o pessoal tá fazendo aquela festa, né, os lêmures. Aí a zebra diz assim: "Ih, que legal, uma rave. Será que tem balinha?" Vocês se lembram disso? Qual foi a polêmica? Balinha é êxtase. Aquilo é um desenho de criança, em tese, né? Então vocês vejam, até num processo onde você está ali, festa, rave, como é que você acha que aqueles jovens conseguem ficar 48 horas direto dançando aquela música eletrônica? Por quê? Porque não basta você ser feliz. Eu preciso estar eufórico. Eu preciso estar num processo tal em que eu esqueça que o mundo exista, que o mundo existe. Eu não faço parte desse mundo louco. Eu não quero pensar nos meus pais, eu não quero pensar no meu trabalho, se já tiver. Então eu quero fugir através dos vícios, me dando prazer. Só que aí eu volto para o sofrimento. Por quê? Porque o efeito passa. E aí eu vou me lembrar que eu briguei com meu pai, eu vou lembrar que eu briguei com a minha mãe, que eu fugi da minha família, que eu pedi demissão porque eu achava que o patrão está me perseguindo, estão querendo puxar o meu tapete, acabou. Todo o processo volta. E qual seria a decisão certa? Ou, vamos colocar assim, seria uma melhor decisão, ok? Entendimento. Ou seja, o sofrimento surgiu. Dá um exemplo de um sofrimento. Doença? Surgiu lá um problema de saúde. Você está passando por uma grande dificuldade. Embora nós vivamos num estado que a saúde é maravilhosa, né? Não tem problema nenhum, você é atendido no momento que você precisa. Todas as emergências de todos os hospitais são maravilhosos e você não tem qualquer tipo de problema. Mas surgiu o sofrimento, surgiu uma doença. Qual é o entendimento que eu preciso ter? Eu preciso enfrentar essa doença, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar um bom médico, mole, né? Eu preciso buscar um bom hospital, um bom processo onde eu vou encontrar uma solução para esse meu sofrimento. Pode ser que eu não encontre essa solução, mas a qualquer momento, a qualquer instante, eu vou entender que se aquele sofrimento surgiu, voltando à primeira coisa que eu falei, Deus é bom, Deus é justo e Deus é amoroso. Eu tenho na minha mente a fé raciocinada acerca da lei de causa e efeito. Eu não fui sorteado para sofrer. Eu não fui sorteado por Deus para ter aquela doença. Essa doença que surgiu, existe um motivo, existe uma causa nesta vida, ou em outra, que está surgindo esse efeito na minha vida. Não vai parar de doer. Se for um câncer, grandes possibilidades, dependendo do momento em que você o descobriu, aquilo poderá levá-lo a óbito, mas você em momento nenhum se deixou vencer por aquilo. Você foi mais forte, você foi valente, você foi corajoso, você não se deixou abater pelo sofrimento, porque você o entende. Sofrimento, muitas das vezes, ele é muito maior
do que ele realmente é, porque a gente não entende porque sofre. Então, a partir do momento em que eu gero dentro de mim esse entendimento, o sofrimento não diminui, mas eu pelo menos vejo que aquilo ali, eu não me revolto contra Deus. Transformação. Esse entendimento te transforma. Por quê? Porque vamos tentar imaginar, por que eu estou sofrendo hoje? Eu estou sofrendo hoje por causa de alguma decisão errada que eu tomei em outra vida. Então, se hoje, por exemplo, eu desenvolvi um câncer de pulmão, muito provavelmente que em todas as outras vidas passadas, ou pelo menos na última, eu exagerei no uso do cigarro, feri o meu perispírito, vamos lembrar da palestra anterior, né? Que fala do perispírito, e nós vamos perceber que aquele câncer que eu estou passando pode ter a sua causa no passado. Legal. Eu começo a me transformar. Em que sentido? Nesta vida atual, que é o meu presente, eu começo a tomar outras atitudes. Eu começo a verificar o que eu estou fazendo, o que aquilo pode gerar de consequência, e eu me transformo. Em que sentido? Eu paro de fazer alguma coisa que possa, no futuro, nas minhas próximas vidas, gerar esse sofrimento. Então, se nessa vida, eu não estou conseguindo, entre aspas, sair desse sofrimento, eu pelo menos estou criando condições para que nas próximas vidas eu não tenha um sofrimento igual a esse. Ok? Felicidade. O que é felicidade? Ganhar na Mega Sena? Captei teu pensamento. Ausência de sofrimento. Essa foi boa. Talvez lá em Marte, né? Júpiter. Ausência de sofrimento. Vamos chegar lá. Mas o que é felicidade? Ela existe? Nós, nessa atual condição que nós temos espiritual, nós temos condições de saber o que é felicidade? O que nós já sabemos, pelo menos nesse estágio que a gente tem, que existem vários, não são poucos, momentos felizes. Quem aqui se lembra do nascimento do seu filho? Pode ser que depois que ele nasceu, alguma coisa tenha acontecido que tenha deixado você triste, uma separação, né? Ou algum problema de saúde sério, mas aquele momento, aquele instante ficou gravado na espiritualidade. Talvez o seu momento mais feliz que você tenha passado. Uma formatura, né? Bodas de ouro dos seus pais. Então, se nós pararmos aqui para pensar, fechar os nossos olhos alguns poucos segundos, nós vamos encontrar momentos extremamente felizes nas nossas vidas. O que seria essa felicidade? Esse sentimento que nos traz uma alegria que talvez a gente não consiga descrever. Só que nós vamos chegar em alguns momentos, né, da nossa vida, que nós vamos perceber que muitas das vezes, quando você entrega uma sopa para uma pessoa que está na rua, ou quando você entrega um cobertor, você sente uma felicidade indescritível. Porque você está apenas fazendo com que uma pessoa que você não conhece, que não vai poder te retribuir naquele momento, a única coisa que ela vai poder dizer para você é muito obrigado. Né? Então, essa felicidade vai trazer para nós esse prazer que eu talvez tenha buscado de forma ainda errada, através da fuga, através do vício, através de prazeres outros que não
o real. E vocês já perceberam que esse lado de cá demora muito mais do que esse? Quantas vidas nós vamos precisar para desenvolver esse entendimento? Vocês conseguem compreender? Outro dia eu estava vendo uma mensagem do meu amigo Marcelo, e ele estava colocando lá que ele viu numa reportagem que está crescendo suicídio entre espíritas. Vocês conseguem conceber essa ideia? Complicado, né? Mas não estou aqui duvidando do que ele falou, claro que é a realidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Chega num determinado desespero tão grande, uma depressão tão grande, que a pessoa falha. Mas você percebe que uma coisa muito diferente de você estar na doutrina é a doutrina estar em você? Não estou falando só do espiritismo, não. Porque o católico também tem a mesma ideia com relação, né, ao suicídio, com relação a vários outros processos que, em tese, entre aspas, ofende a Deus. Deus não se ofende. Mas só para a gente poder entender. E mesmo assim, nós escorregamos. Por quê? Porque Jesus, né? Jesus sempre nos salva nessa hora. Qual aquela parábola que ele fala da porta estreita? Da porta larga. A porta da perdição é sempre muito mais fácil. O que a mídia hoje nos traz? Você tem, por exemplo, sem querer falar mal da estação A ou B, mas quando você fala, por exemplo, novela entra na casa de todo mundo. É uma coisa que faz parte da cultura do nosso povo, pelo menos da grande maioria. O que acontece quando você tem, por exemplo, uma novela, eu não vejo, mas você vê os comerciais e vê os comentários, né? Onde você tem mãe e filha. Aí a filha tem um namorado. Aí ela induz esse namorado a seduzir a própria mãe para conseguir... Aí poderíamos dizer assim, não, Leandro, mas a vida é assim, isso é uma realidade, isso é um... Será? Né? Mas aonde que eu quero chegar? Exatamente aqui. Queira Deus, né? Queira Deus, que num determinado ponto dessa história, a coisa possa ser resolvida. Se, por favor, quem está assistindo a novela, depois me diz se teve se o bem venceu o mal. Eu adoro ficção científica por causa disso, né? O bem sempre vence o mal. Pode estar na situação mais complicada. Quem gosta de desenho, né? Tem aquele Cavaleiro do Zodíaco, o cara já ressuscitou umas 500 vezes, só porque ele quer proteger lá o herói da série. Então vocês vejam, esse lado de cá, o entendimento, essa transformação, pessoal, vai levar vidas. A primeira virtude, depois que você passa por todos aqueles reinos, por todo o processo de evolução, que você adquire a consciência, a primeira virtude leva pelo menos 2000 anos para a gente conseguir. Quantas vidas eu vou ter em 2000 anos? Bastante. Né? Então vocês vejam que esse é um processo demorado, mas eu preciso fazer o quê? Gerar uma meta. Quem trabalha com venda sabe do que eu estou falando, né? O gerente sempre passa uma meta que tu nunca vai bater. Mas ela existe. Quem trabalha com seguro, então, fica desesperado. Você tem que vender 50 seguros. Pô, mas eu vendo... Se vira. Mas você tem a sua meta. Qual é a nossa meta com relação a isso aqui? Nos tornarmos espíritos perfeitos, imaginando assim uma coisa assim mais fácil, mais perto de nós. Jesus, não é fácil a gente chegar perto de Jesus? Mole, né? Mas é a nossa meta. O que eu preciso fazer? Eu preciso começar a agir como Jesus agiria. Quando encontrar uma situação, você pensar, puxa vida, eu estou aqui numa grande dificuldade.
o que será que Jesus faria? Eu estou me aproximando de um sinal vermelho. Eu paro ou avanço? Eu acho que Jesus pararia no sinal vermelho. Bom, então eu vou parar também. Aí, né, a gente vai ter uma imagem mais para frente, eu vou voltar nesse assunto. Mas aí vem aquele outro que fala assim, não, mas você está numa área de risco. Se você não ultrapassar o sinal, você vai ser assaltado. Mas vamos lá, fica de acordo com cada um. E esse prazer verdadeiro, ele se retroalimenta. Porque você começa a tomar boas atitudes, boas ações, a lei de causa e efeito que diz que não há efeito sem causa. Qual é o efeito? Felicidade. Qual é a causa? Boas ações. Então não tem jeito, não tem como ser diferente. Não tem, eu sou amigo do amigo do amigo. Não, a gente só vai ser feliz quando a gente finalmente conseguir fazer o outro feliz. A minha felicidade está diretamente ligada à felicidade daqueles que estão à minha volta. O que vai adiantar eu estar extremamente feliz se eu tenho alguém solitário dentro da minha casa e eu não consigo perceber que aquilo está acontecendo? Então eu preciso ligar a minha antena, eu preciso estar atento para que todos nós busquemos juntos esse processo. Ferramenta sensacional para isso, Evangelho no Lar. Todo mundo aqui sabe fazer Evangelho no Lar? Quem não sabe, nunca ouviu falar? Quem é que faz o Evangelho no Lar? Legal, as mãozinhas levantam cada vez mais. É muito importante. Eu costumo comparar o Evangelho no Lar como se fosse a chave da nossa casa. O Evangelho é a chave espiritual da nossa casa, onde você a protege, onde você fecha as portas para a espiritualidade inferior. E aí você vai continuar sempre aqui nesse processo da decisão certa. A partir desse momento, nós só vamos tomar boas decisões? O que vocês acham? Gente, ainda não somos espíritos perfeitos. Vai ter um dia, vai ter um momento onde você está, né, como diz o pessoal, com um macaquinho no sótão, e aí você dá uma escorregada. O que é importante nesse momento? Você está atento a, pelo menos, pedir desculpas para você mesmo. Eu costumo sempre dar esse exemplo, porque é uma coisa que aconteceu comigo, né? E eu sempre falo nisso, que é para que eu não me esqueça. Eu estava parado no sinal vermelho, não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, talvez já tenha contado. Eu estava parado no sinal vermelho, parou um carro atrás de mim, né? E aí, se eu estiver ali na frente, eu já fico nervoso, porque eu já coloco a primeira, já fico pronto, porque tem um pessoal que fica com a mão na buzina, né? O sinal abre e já toca a buzina. E o sinal estava vermelho e a pessoa buzinou para mim. Aí eu falei, meu Deus do céu, lá vai. Aí buzinou de novo. Aí eu, instintivo, né, espírito inferior, coloquei a mão para fora do carro e fiz aquele sinal característico do passa por cima. Aí o que a pessoa fez? Deu uma marcha ré e emparelhou comigo. Falei, bom, lei de causa e efeito, né? Você plantou discórdia, vai colher a discórdia. O cara falar com você, tu vai ter que ouvir, né? Não foi, isso aí você pensa rapidinho, né? Aí a pessoa abaixou o vidro, eu abaixei o vidro, a tua porta está aberta. Muito obrigado. Né? Agora eu procuro prestar mais atenção no painel do carro, que o painel do carro avisa, né? Agora os carros mais modernos te avisam quando a porta está aberta. É um momento em que você tomou uma decisão errada. Né? Mas você precisa estar ciente de que você precisa melhorar. O que eu faço? Cara, primeira coisa, quando a pessoa buzina atrás de mim, eu olho para o painel. Né? Aí já fica esperto. Beleza. Se for, eu encosto mais um pouquinho o carro. Se a pessoa quiser ultrapassar o sinal, o problema é dele.
né? Então, vocês vejam um exemplo tão pequenininho, vocês vejam a confusão que podia ter gerado? Essa pessoa podia estar armada, podia ter ficado com raiva de mim, podia ter emparelhado o carro comigo e descarregado a arma em mim. Não podia? Podia. É o mundo que a gente está vivendo. Ou, simplesmente, eu ter ouvido, né, um monte de impropérios e a pessoa ir embora. E aí, ser o outro lado. De repente, eu estou armado. Vocês vejam como algumas situações acontecem na nossa vida que, por causa de uma decisão errada ou um engano, que às vezes pode parecer pequenininho, gera uma grande consequência. E às vezes é uma simples prova que você está passando. Nessa eu não passei. Ou talvez isso tudo tenha acontecido para eu pelo menos ter tido a humildade de pedir desculpas à pessoa. Aí, desculpa pelo sinal. Eu falei, não, fica tranquilo, estou acostumado. Me senti pior ainda. Né? O cara está acostumado com o mal educado. Né? Enfim, aonde a gente quer chegar? Esse lado de cá é sempre muito demorado, porque você precisa desenvolver certas qualidades que talvez não vão acontecer do berço ao túmulo. Você vai precisar de várias rodadas do berço ao túmulo, várias reencarnações, para que aquilo fique sedimentado no espírito, que fique uma realidade para você, e não apenas um momento. Augusto Cury: experiências do prazer são tão largas como o oceano, mas tão rasas como um espelho d'água. Né? Então é aquela coisa, você tem um prazer em 10 segundos, e aquilo leva 10 segundos. É um prazer assim gigantesco, que eu não posso mensurar porque eu não conheço. Nessa vida, não. Estou falando das drogas, né? Nesta vida, não. Nas outras, graças a Deus, a gente não lembra. Né? Mas o que a gente sabe a respeito da ciência, né, das pessoas, de relatos, o prazer é instantâneo, aquela sensação prazerosa é instantâneo, diretamente proporcional ao tempo que ela passa. Muito rápido. E aí o que leva a isso? Aumento da dose, aumento da quantidade, a busca cada vez mais desse processo. Então nós temos, como alguns exemplos, né, os vícios conscientes. Álcool. Consequências dele: desorganização do sistema nervoso, cirrose hepática, transtornos mentais, acidente de trânsito, violência. Quando você fala nesse processo aqui de desorganização do sistema nervoso e transtornos mentais, é claro, gente, que isso aqui a gente está falando da vida atual, daquelas pessoas que se excedem no álcool, normalmente o chamado alcoólatra. Né? Então, a pessoa que exagera, que abusa do uso do álcool, passa por esse processo. Lembrando da palestra passada, quando a gente fala de perispírito, quando você causa uma desorganização do sistema nervoso ou um transtorno mental, significa que você está atingindo o seu neurônio, as suas células nervosas materiais, do seu corpo material. Automaticamente, você está atingindo a sua mente do perispírito. Então, as mesmas células que você tem no seu corpo físico, tem uma correspondente no corpo espiritual, que é a forma, que é o molde dos próximos corpos das próximas vidas. Se as células nervosas, se o sistema nervoso do seu corpo físico foi atacado, atacou o corpo lá que está no perispírito, como é que vai renascer nas próximas vidas? Com problemas mentais. E aí você tem toda uma gama de possibilidades.
síndrome de Down, anencefalia, que seria um caso assim muito extremo, que é não nascer sem o cérebro, microcefalia. Você começa a entender por que a própria natureza começa a agir para que as coisas aconteçam. Vejam que eu não estou justificando, a gente tenta explicar algumas coisas para que a gente acabou com a natureza. Quem é que matava o mosquitinho? O sapinho. Tem sapinho? Não. O que aconteceu com o mosquito? Cresceu. Aí primeiro a gente só tinha dengue. Que, aliás, tem um profundo respeito pela tal da dengue. Quem já teve dengue aqui? Até hoje foi a única coisa que me conseguiu tirar o apetite. Então eu tenho um profundo respeito pela dengue. E aí depois você vem o quê? Com chikungunya, zika. Aí a zika, grávida, a criança desenvolve microcefalia. Caramba, Deus é mau, mas é muito mau. Como é que ele cria a zika, cria o mosquito e ainda permite que uma grávida seja picada? Agora, toda grávida desenvolve um bebê com microcefalia depois de ter sido picada? Não. O que uma tem que a outra não tem? Lei de causa e efeito. Aquela mãe, numa vida passada, tem um processo kármico com aquele espírito que precisa reencarnar. Muito provavelmente esses dois combinaram essa vinda, porque esse espírito, pelo amor de Deus, não estou dizendo que toda criança que tenha nascido com microcefalia é porque era alcoólatra em outra vida. Pode ter N outros processos. A gente só está dando um pequeno exemplo, assim, hipotético. É só para a gente poder entender, ok? Não faz essa relação, não, que quando você generaliza, a primeira certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Mas nesse processo, o que acontece? Às vezes, até aquela mãe foi responsável por aquele espírito ter abusado do álcool. E aí se comprometem os espíritos para que ela venha mãe dele, e aí num determinado momento vai precisar reencarnar no Rio de Janeiro, num local onde tem muita incidência desse mosquitinho, para que aquilo seja desenvolvido. Percebe como a lei de causa e efeito ela vai encontrando o seu caminho para que alcance o objetivo da reencarnação. Mas tudo isso está gravado aonde? No perispírito. E às vezes isso é uma coisa que aconteceu há 2, 3, 4, 5 vidas atrás. Está armazenado. Precisa vir para o corpo físico. O tempo é o de Deus. Porque às vezes as reencarnações se desencontram e só daqui a 5, 6 vidas é que a gente vai conseguir colocar aqueles dois espíritos na mesma reencarnação. Né? Então, o importante é você perceber que todos esses processos aqui atingem o nosso corpo espiritual e que muito provavelmente vão fazer com que você, na próxima ou nas próximas vidas, tenham doenças aparentemente ligadas a isso. Quando você chega aqui em acidente de trânsito, você pode dar um salto nas possibilidades. Porque quando você desencarna sozinho, você chega lá do outro lado, praticamente um suicida. Ok? Porque você encheu o pote, bateu de carro e morreu. Agora, e se você, no seu acidente, causou a morte de outra pessoa? Né? Então você, além de ter trazido para você um karma gigantesco por ter tirado a sua vida num acidente de trânsito por causa do uso excessivo de álcool, você vai levar para a espiritualidade o karma por ter tirado a vida de uma outra pessoa, ter encurtado a história kármica daquela pessoa. Então você vai ter que responder 2 vezes. Ok?
fumo. Perda de cabelo. Se tiver alguém calvo aqui, fica tranquilo que eu não vou achar que você fuma, tá? Nem todo calvo é porque fuma. Mas o cigarro causa perda de cabelo. Formação de rugas, perda de audição, câncer, diversos. Isso é bom que a gente coloque, porque às vezes as pessoas acham que quem fuma só tem câncer de pulmão. Laringe, estômago e vai por aí afora, né? Então, tudo aquilo que for destruído no seu corpo físico está atingindo o seu corpo espiritual. Ok? E doenças cardíacas, você veja, às vezes você vê uma grande desculpa que se dá, né? Essa história de fumar é historinha. Meu avô fumou até os 85 anos e nunca teve nada. Tudo bem, chefe, só que o seu avô era para ter vivido até os 100. Por ter fumado o que ele fumou, ele desencarnou pelo menos uns 15 anos antes. Sim, mas falta de conhecimento da vida espiritual. Vamos dizer assim, tudo passa pelo entendimento, né? Então, se a pessoa não acredita em reencarnação, é até natural que aquilo sirva, né, de exemplo para ela. Mas o que vai acontecer? Não faltaram aí 15 anos? Muito provavelmente na próxima vida ou nas próximas vidas, aquele espírito vai renascer com problemas no coração. Não tem criancinha, às vezes, que precisa ser operada dentro do ventre da mãe? A medicina deu um salto gigantesco, né? Tem até aquela foto do bebezinho que coloca a mão para fora e segura o dedo do médico. Dentro da barriga da mãe, né? Então, mas por que acontecem essas coisas? Justamente porque na nossa vida passada nós tivemos algumas atuações, o corpo espiritual foi danificado e a única ferramenta que nós temos para que o corpo espiritual seja limpo é o corpo físico. Então, todos aqueles processos que estão lá armazenados virão para cá. Então, pessoal, a grande importância, por exemplo, de quando nós estamos no atendimento de cura, a gente vai deitar aqui nas caminhas, é nós seguirmos todas as orientações com bastante rigor que os dirigentes do trabalho passam. Qual é a primeira? Quem já passou pela cura? O que a gente sempre diz que não pode? Carne, né? Aí depois, quando termina o trabalho, o que o dirigente fala? Procure, se puder, evite comer carne nas próximas 24 ou 48 horas, dependendo da orientação. Evite carregar peso, evite conversas que não sejam edificantes. Por quê? Porque aquele passe está sendo dado no corpo espiritual. Então, depois do passe, quando você passa por todos aqueles processos, aquela energia que foi passada no corpo espiritual é passada para o corpo físico. E se você está com alguma doença, alguma coisa que esteja te incomodando, e ainda tem alguma coisa no corpo espiritual para descer para o corpo físico, se nós tivermos merecimento, isso pode ser cuidado no corpo espiritual para não descer. Se nós fizermos por merecer. Ok? Ou aquilo está me causando tanta dificuldade e aquela doença vai fazer com que eu tome outras decisões erradas, ou seja, não suportar aquele sofrimento e tomar uma decisão que vá piorar o sofrimento, os amigos espirituais podem dar uma fechadinha na torneira, para de descer, para que você possa... Aí, Leandro, mas então... Não, na próxima vida, né? Então, ao invés de um câncer, por exemplo, no estômago, você vai ter gastrite umas 5, 6 vidas. O que você prefere? Não, eu quero resolver tudo numa vida só. É contigo. Vai aguentar? Aguento. Então tá, então manda o câncer. Percebe? Então a espiritualidade... Gente, se nós, que somos espíritos
muito imperfeitos. O credicar não parcela a nossa dívida? Né? Por que Deus, que é perfeito, ia ser diferente? Olha que não tem o juro abusivo que existe aqui, tá? Fica tranquilo. Então, vocês vejam, tudo isso aqui prejudica o nosso corpo físico, atinge o corpo espiritual, e nos próximos corpos físicos é que eu vou ter que consertar as bobagens que eu fiz. Ok? Seguindo. Medicamento. Dependência e intoxicação. Hepatite medicamentosa. A pessoa toma tanto remédio que acaba com o fígado. Quer dizer, o cara fica doente da cura. Um negócio meio estranho, né? Mas o que é? É o excesso. O que aconteceu com o nosso astro Michael Jackson, né? Ele se viciou num remédio para dor e foi aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose, até que veio a desencarnar por causa daquilo. Pelo menos foi a informação que nos deram, né? Então você vai vendo grandes processos na vida das pessoas que surgem às vezes com medicamento. Tem aquela série, o pessoal gosta muito na televisão, House, né? Ele é viciado num tal de Vicodin, que é um remédio para dor. Médico, quer dizer, por que trata aquilo? É justamente para atingir as pessoas para que possam estar atentas a esse processo. O médico, o psiquiatra, por exemplo, em que a pessoa está precisando tomar um certo medicamento, tem um termo, até que, entre aspas, engraçado. Chega um determinado ponto do tratamento que o paciente precisa passar por um desmame. Né? Ou seja, tem uma alta concentração daquele medicamento, chega num determinado ponto, ele tem que ficar tomando menores para que ele não se vicie naquela substância. Ok? Então, por quê? Porque senão a pessoa vai achar que só vai dormir se tomar um remédio. Aquilo se torna de uma solução para um problema maior. Ok? Então a gente precisa criar mecanismos para que isso não aconteça, principalmente a dependência. Né? Tem pessoas que acordam de manhã, tomam o café da manhã e por prevenção já tomam um Dorflex. Não façam isso, pelo amor de Deus. Né? Ok. E os tóxicos? Falso prazer. Eu estava tentando, né, pegando a imagem e aproximando, isso aqui, se eu não me engano, é 89, 88, 85 ou 89, não deu para ouvir direito. É a mesma pessoa. Isso aqui é vai passando. Que é o falso prazer. Você descobriu a droga, você sentiu aquele prazer e continua naquilo. Envelhecimento acelerado. Notem, é a mesma pessoa. Ok? Fase 3. Desequilíbrio, atavismo inferior. Repetindo, é a mesma pessoa. Fase 4. Perda da identidade. A desestruturação da personalidade. Eu falei para vocês aqui, né? Vamos imaginar que aqui seja 89, ali está 97. Aproximadamente, se eu vi aqui a data certa ou não, vamos botar 10 anos. Né? Posso até dar um chute que tem drogas que fazem isso aí muito mais rápido. Como o crack, por exemplo. Né? É só você visitar qualquer cracolândia que existe no Rio de Janeiro. Avenida Brasil, é só você passar por ali que você vai ver. Né? Então vocês vejam que todo esse processo é de completa destruição de tudo que você possa imaginar. Psicológico, físico, neurológico. Né? E vai
piorando isso cada vez mais. Eu, particularmente, aí é a opinião do Leandro, é muito perigoso quando você fala em facilitar o uso das drogas. Seja ela lícita, ilícita, aí eu acho que é só semântica. Que a gente está falando aqui do álcool e do fumo da mesma forma, né? E aí eu vou levar isso, por exemplo, para cannabis e algumas outras substâncias. Porque você vê, se você tiver uma pessoa, imagine um grupo de 100. Se uma pessoa nesse grupo de 100 tem uma tendência à dependência química, ela não vai parar na maconha. Ah, mas se você proibir é pior. Não sei. Mas você veja, se você facilita, você está dando uma facilidade para que aquele processo ocorra. Por exemplo, você tem pessoas que o cigarro tem, sei lá, quantas substâncias nocivas, todas as usinas que você possa imaginar, nicotina e etc. Você tem pessoas que simplesmente não se viciam, param de fumar a hora que quiser. Eu tenho uma prima que ela às vezes fica 2, 3 anos sem fumar, ela fica com vontade e volta a fumar. Quer dizer, ela não é dependente química do cigarro. Agora, você tem pessoas que não conseguem. Tentam parar, aí pega chiclete, goma, né, de nicotina, adesivo, e não consegue. Por quê? Porque são dependentes daquele processo. E a gente está falando de uma droga, entre aspas, lícita, né? Não deixa de ser. Então vocês vejam o quanto isso aqui pode fazer com a vida de uma pessoa. Uma menina bonita se transformou nisso aqui num curto espaço de tempo. E você tem hoje drogas extremamente potentes, né? Tem, inclusive, para mim, você veja, né? Você não está nesse meio, tem sempre uma novidade. Vocês já ouviram falar de uma droga chamada skunk? Eu não conhecia. É uma maconha mais forte. Estou certo? Para quem já conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar. Eles conseguiram pegar a cannabis, aí eu não sei se é o processo simplesmente químico, e transformaram, potencializaram aquilo. Então é uma maconha mais forte. E aí você vê, né, todos os processos, todas essas drogas, êxtase e tantas outras, são construídas em laboratório. Então você tem uma pessoa extremamente inteligente, olha só, extremamente inteligente, sabe, é um químico muito bom e que desenvolve, exatamente, né? Também está atingindo as células do seu perispírito e vai passar pelas mesmas dificuldades. Ok? Então nós somos consumidores de produtos e serviços e não somos consumidores de sonhos. Também do Augusto Cury. A nossa sociedade é assim. Vocês já viram, outro dia eu estava vendo um programa, acho que no Discovery, se eu não me engano. O cara quebrou a impressora dele. Ok? Aí ele pegou o telefone da assistência técnica, falou, olha, eu tenho uma impressora da marca tal, modelo tal, e ela quebrou, eu quero consertar. O que eu faço? Resposta, senhor, desculpe, não tem conserto. O senhor precisa comprar outra, porque esse modelo já está fora de linha, etc. Aí o cara não satisfeito, né? Ele não queria comprar outra impressora, que eu não sei se vocês já perceberam. A impressora custa 100, o cartucho 80. Daqui a pouco o pessoal está comprando impressora para trocar o cartucho. Né? Por quê? Consumismo. Tem uma teoria da conspiração, né? Que é a teoria da obsolescência. As coisas são construídas para quebrar. Aí o cara não satisfeito foi para a internet. Aí procura daqui, procura dali, procura dali. Ele encontrou um russo que estudou o circuito integrado dessa impressora e ele descobriu que tinha lá num determinado ponto da CPU da impressora, quer dizer, lá da central de processamento da impressora, um chip
que com X horas, ele tem um temporizador, com X horas ele queima. Quem é que aqui já teve uma experiência de comprar um bem com 1 ano de garantia e que com 1 ano e 1 mês ele queima? Junte-se aos bons e será um deles. Eu tenho uma máquina de lavar que está quebrando sempre lá em casa e minha esposa está desesperada que talvez tenha que comprar uma nova. Aí o pessoal vem com a tal da garantia estendida. Hã? Aí o cara descobriu isso. Aí o que ele fez? Foi num eletrônico, passou para ele o que tinha que fazer, consertou a placa, ele voltou a botar a impressora dele para funcionar. Eu tenho um amigo meu que entende de eletricidade, aí eu peguei um ventilador desse aqui. O ventilador parou de funcionar. Foi, Leandro, isso aí eu resolvo em 5 minutos. Ele abriu, tirou um fusível que estava queimado, um fusível que você não tem acesso, ligou os 2 fios. Liga aí o ventilador. Voltou a funcionar. Ele tinha um negócio interno que queima. Quer dizer, então nós estamos numa sociedade para consumir. Os nossos filhos, com 6, 7 anos, eu acho que essa idade está cada vez menor, celular, tablet. Né? E aí, não, mas tá, tudo bem. Aí você chega em casa com um Xing Ling 23. iPhone, né? Pelo amor de Deus. Ou então, né, eu não estou ganhando royalties, né? Está saindo aí na internet. O Samsung S452. Quando você pensa em comprar o 452, na loja já tem o 470. E aí você pega o 452 e o 470, tem mais memória. E é o dobro do preço. Né? Você veja, então nós somos consumidores. Continuando. Tem os vícios inconscientes. Aí, ó. É um processo. Você tem que se autocontrolar gigantesco. Até porque 90% do meu tempo eu trabalho em casa. Tem um pote de biscoito lá que me olha. Espero que minha esposa não esteja vendo. Tem um pote de biscoito, quando eu passo assim, vai, Leandro. Eu falei, não vou. Às vezes eu atendo. Mas, e o consumismo, né? É um processo. Às vezes as pessoas detonam o cartão porque simplesmente não conseguem ver um negócio lá que está na promoção XYZ e tal, e não se aguenta. Não precisa daquilo. Agora eu preciso que ela veja, que ela tem 452 pares de sapato. Quando vê lá, né? Você parece uma centopeia. Então, gente, mas olha só, vocês vejam, agora vamos trazer para o nosso dia a dia. Isso aqui detona o seu sistema digestório. Eu preferia digestivo antigamente, mas como a gente, né, precisa se atualizar, agora é o sistema digestório. Você prejudica o teu sistema. Você está fazendo com que o seu sistema gaste mais energia. Você tem dificuldade para dormir. Claro, você comeu quase um boi antes de dormir. O teu organismo está, ai meu Deus do céu, não aguento mais para digerir aquilo. Olha a energia que você está gastando ali. Vai chegar uma hora que você vai ter que pagar essa conta. E esse consumismo aqui, você acabou com o teu cartão, você não consegue, o juro está lá em cima, dívida gigantesca, aí vai pedir dinheiro emprestado para quem vai te pedir um juro abusivo. Olha a bola de neve. Complicado. Dependência afetiva. Sexo também é vício. Você tem pessoas que não conseguem viver sem o processo. Se você for colocado numa ilha deserta sem ninguém, você vai morrer de fome, você vai morrer de sede, você vai morrer até por causa do escorpião que te mordeu. Por falta de sexo, você não morre.
certo? Então, todo tipo de vício, a dependência afetiva é um negócio que vai atingir todos nós nas mais variadas formas. Jogos eletrônicos. Eu adoro videogame. Agora criou esse negócio, outro dia, eu muito pouco até saio de casa por conta dessa coisa de trabalhar em casa. Essa coisa de você, né, trabalhar online, aquela coisa toda, facilita por um lado e te prejudica para outro. Mas outro dia eu tive que pegar o metrô. Rapaz, é um negócio impressionante. O cara está em pé, né? Ele não... Aí você dá aquela olhadinha assim, de lado, assim, o cara está jogando. Né? Até já brinquei também com a minha esposa. Falei, olha só, quando você me... Eu adoro também esses joguinhos, né? É claro que eu não fico 24, 48 horas ligado direto. Mas é para dar uma despressurizada. Você veja, uns vão para a droga, outros vão para o álcool e outros vão para o jogo. Jogo de azar. Quantas famílias foram destruídas por causa de bingo? Vocês lembram daquela moda do bingo? Nem sei como é que está isso hoje. Das máquinas caçadoras de níquel. O cara bota lá uma moedinha, puxa uma alavanca e o cara já fica ali, passa ali o dia inteiro. Entra na hora que abre, aí tem sempre um copinho de alguma bebida do lado, golinho, golinho. Quando chega no dia, está bêbado sem dinheiro. Jogo de azar, né? Que vai destruir família, que vai fazer aumentar o vício e etc. Jogos eletrônicos. Teve um caso, eu não me lembro sinceramente há quanto tempo isso aconteceu, mas foi famoso na televisão. Um rapaz desencarnou, morreu. Ele estava 72 horas, se eu não me engano, jogando ininterruptamente. E aí vocês desculpem, mas eu vou precisar contar. Descobriram, debaixo da mesa, né, quando descobriram o corpo, várias garrafas com urina. Ele não se levantava para ir ao banheiro. O negócio apertava, ele resolvia ali mesmo. 72 horas. O coração não aguentou. Morreu. Jovem. O coração não aguentou. Vocês vejam, a que ponto chega o excesso. O excesso. De forma nenhuma estamos sendo contra o jogo eletrônico. Mas o que você precisa fazer? Né? Olha só, colega, vamos pegar um sol? Chega de jogo um pouquinho. Você tem um outro lado. Você tem medo que seu filho vá para a rua para tomar um tiro. Mas o que a gente precisa buscar? Equilíbrio. O joguinho, determinados jogos vão estimular a mente. Jogos de busca de alguma coisa, jogos de cálculo matemático, de uso da lógica e etc. Mas guardados o equilíbrio necessário. Porque você precisa brincar, você precisa estudar, você precisa conversar. As pessoas não têm jeito. Você chega dentro de casa, está todo mundo no celular. Não é isso? Rede social tem coisas boas e tem coisas ruins e pode gerar vício também. Olha a internet aí. Pessoas deixam de trabalhar, abandonam a sua família porque não quer sair do Facebook. Eu trabalhei numa empresa que precisou instalar um programa, onde se você digitasse facebook.com, aparecia um negócio de erro, você não pode entrar. E tinha um negócio interessante, eu não precisava me preocupar, de forma alguma, que eu era responsável pela área de TI, né? Servidor, internet, essa coisa toda. Eu não precisava me preocupar, porque se tivesse qualquer tipo de problema na internet, em no máximo 10 segundos o telefone tocava. Leandro, tem algum problema com a internet? Eu não estou conseguindo entrar aqui. Eu falei, mas peraí, você não trabalha com internet? Eu pensando, né? Eu não falei isso para a pessoa. Mas não precisava, quer dizer, ele estava o tempo todo na internet. Ou você trabalha,
Foi preciso fazer um papel onde a pessoa assinava um termo de compromisso para que não pudesse fazer bom uso da ferramenta. Porque imagina, a pessoa que trabalha com compras, hoje sem internet ele está morto. Quem trabalha com nota fiscal, se não tiver internet, está morto. Você só consegue fazer um cupom fiscal ou uma nota fiscal eletrônica com internet. Então, é uma ferramenta maravilhosa, mas que você precisa usar ela de uma forma adequada, senão gera esse vício que a gente está falando. Ok? Ou seja, tudo demais é sobra, como dizia minha avó. Isso aí é claro que nós, seres humanos, já ultrapassamos. Isso não existe, até nem sei por que esse slide ainda está aí. Alguém aqui tem enxaqueca? Por favor, não briguem comigo. Isso não é assim, se você tem enxaqueca é por causa disso. Não. Podem ter vários outros motivos, inclusive neurológicos, etc., hereditários, etc., etc. Mas grande parte desse processo são maledicentes do passado. Pessoas que se utilizavam da fala, da capacidade de empatia, para jogar situações aonde poderia se valer daquilo, prejudicando outras pessoas. Isso não é um mau uso da inteligência? Sim. Causa um determinado ponto lá do cérebro, da mente perispiritual, e nas próximas vidas pode ser que cause enxaqueca. Pode ser, pode ser. Ou não só a maledicência, ok? Mas qualquer mau uso da inteligência. Nessas horas eu procuro dar um tipo de compensação para ninguém ficar zangado comigo. Vocês acham por que eu sou expositor? Muito provavelmente, em outras vidas, eu usei a palavra para desencaminhar. Então, todas as pessoas, em tese, que falam muito, é porque já, de alguma forma, desencaminharam. Então, talvez já tenham passado pela expiação, um belo de um câncer de laringe, e agora já está na área da reparação, ou seja, reencontrar algumas pessoas para que você fale a verdade, para de falar mentira. Percebe? O falso profeta. O falso profeta é um grande candidato a ter problemas relacionados à inteligência nas próximas vidas. Falso profeta. Falei um negócio muito fora da realidade? Ok? Então, tranquilo. Aliás, isso aqui está colocado na palestra de hoje, porque isso para muitas pessoas é um vício. Não conseguem viver sem fazer uma fofoquinha. Faz parte do itinerário. Acorda fazendo fofoca, almoça fazendo fofoca, vai dormir fazendo fofoca. Se bobear, ainda vai pegar no telefone. Sabe fulano? Ou então aquele negócio que eu também acho maravilhoso. Eu adoro o Leandro. O Leandro é um cara fantástico. Mas, pronto, depois do mais, já era. Fujam do mais. Então, consequências. Comitiva de viciados. E aí, quando eu falo, por exemplo, Ramatiz, ele às vezes quase sempre, muito enfático. Então ele trouxe para nós duas características que facilitam muito a gente imaginar a seguinte situação: caneco vivo e piteira viva. Né? A piteira, para quem não conhece, num determinado ponto você tinha cigarro com filtro. Aí, para o pessoal diminuir o mal que o cigarro faz,
inventaram uma piteira, que é um negócio que tinha meio que um filtro, aí o cara encaixa, né, o cigarro nessa piteira para fumar. Até tem nesses filmes, né, a mulher, por exemplo, tinha um negócio comprido, né, charmoso, inclusive, né, para poder fumar. Então, o espírito, imagina uma pessoa alcoólatra, extremamente viciado no álcool. Ele morre. Vocês acham que ele vai deixar de querer beber? Não. Ele vai continuar alcoólatra do lado de lá. Ele vai conseguir pegar uma caneca? Não, porque a caneca está nessa vibração. A bebida está nessa dimensão. Então, o que ele precisa? Ele precisa de uma pessoa que está bebendo muito, e essa pessoa que bebe muito, ele exuda através dos poros a contraparte etérica do álcool. Esse espírito se aproxima da pessoa que está bebendo e para poder sentir o prazer do álcool que ele sentia quando... Se na relação um encarnado para 5, 6 desencarnados, uma pessoa que está encostado no balcão de um botequim, enchendo a cara de cachaça, ou o ricão em Brasília, enchendo a cara de uísque, tem pelo menos uns 6 no cangote dele. Imagina a cena. Ok? Assim mesmo o cigarro, a mesma coisa. Então, o que acontece com esses espíritos? A tendência é eles irem no teu ouvido, mais uma tulipa, mais um copinho, mais um cigarro. Então, às vezes, você tem uma pessoa que fumava, sei lá, 1,5 maço por dia. Do nada, ele está fumando 3, 4. Provavelmente, alguém no ouvidinho dele, mais um, e aí você culpa o quê? A ansiedade, a vida acelerada. É claro que há esse componente. Às vezes, essa ansiedade causada pelo obsessor. Ou a pessoa sozinha, ok? Nem tudo também é causado pelo obsessor. Você pode estar simplesmente querendo fazer isso, por conta do seu vício, ok? Mas, a consequência disso, mesmo que você não tenha um espírito te animando a aumentar aquilo, quando você aumenta, alguém vai aparecer. Aí não tem como ser diferente. Ok? Então, a pessoa que fuma excessivamente, que bebe excessivamente, não está sozinho. Tem sempre alguém com ele. Para tirar essa contraparte etérica, para que ele também sinta esse prazer momentâneo e equivocado. Por isso essa comitiva, né, que está descrita aqui. Lá. Pessoa no bar e os, entre aspas, amigos. Desagregação da personalidade. A gente viu naqueles slides, né? A pessoa em menos de 10 anos perde completamente. Se verdade ou não, eu espero até que seja mentira, alguns vídeos, pelos vídeos que você vê na internet, não tem assim, meios de ser fake news. Mas uma nova droga aí que o pessoal estava falando, que é o tal da droga zumbi ou qualquer coisa parecida. A pessoa entra num estágio tal. Eu acho que alguém está querendo me dizer que o tempo acabou. Estou brincando. Tem 4 minutos. Então, essa desagregação da personalidade acontece sim. É só nós conversarmos com a família das pessoas que estão nas ruas, perguntar como era e como está. Infelizmente, é o que acontece. E aí as lesões no perispírito a gente já falou, né? Tudo aquilo que você faz que atinge o seu corpo físico, automaticamente está atingindo o seu corpo espiritual. Ok? E se atingir o corpo espiritual, isso precisa voltar para o corpo físico nas próximas vidas para que o espírito esteja limpo. Ok? Isso aqui que é
Ultrapassa o sinal ou não ultrapassa o sinal? É a história do lobo, né? Vocês já viram na internet? Eu acho aquilo sensacional. Você tem lá o discípulo perguntando para o mestre sobre a violência, né? Sobre a força, sobre essas coisas todas. E aí lá o mestre diz que a violência, todos esses processos, é como se você tivesse um lobo, 2 lobos dentro de você. Um lobo bom e um lobo mau. E aí, fim de papo. E aí o discípulo, logicamente, aquilo ficou meio estranho. Aí ele disse, sim, mestre, mas que lobo que vence? Aquele que você alimentar melhor. Então, se você alimentar mais o lobo bom, ele vai ficar forte, vai derrotar o lobo mau. Se você alimentar o mal, ele vai vencer o bom. Então, todos nós temos esses 2 lobos. Lembra do sinal? Eu alimentei o lobo mau. Passa por cima. Se eu tivesse alimentado o lobo bom, eu não teria feito isso. Percebe? Então, essa é a sintonia espiritual. Em quem ou com quem estamos nos sintonizando? Fica a critério de cada um. Isso também é livre-arbítrio. Ok? Com quem eu me sintonizo é livre-arbítrio. Então, método de libertação. Sou dependente, quero ajuda. Essa ajuda pode ser material, pode ser espiritual e médica. O lema do AA. Se você bebe, se você quer beber, o problema é seu. Se você quiser parar de beber, o problema também é nosso. Percebeu? Você quer beber, o problema é seu. Você quer parar de beber, o problema também é nosso. O que o espiritual faz? Deixa você sozinho para tomar as suas decisões. Não tem ninguém pendurado no teu ouvido. Ninguém. A médica vai desintoxicar todas aquelas, vai tentar, né, tirar do seu organismo todas aquelas substâncias que estão gerando em você dependência. E a material, as pessoas que estão à sua volta. Mudar hábitos. Você tem um monte de amigo, né? E aí você fez um tratamento de desintoxicação. Aí você encontra os seus amigos. E aí os seus amigos dizem o seguinte, que bom, você está, sei lá, 50 dias sem beber. Vamos fazer uma festa. Quem traz a cerveja? Às vezes você precisa cortar elos. Se esses elos, se essas pessoas, se esse, entre aspas, amigos, são uma ponte para o seu vício, ok? Então eu preciso, antes de mais nada, Jesus, de novo, ama teu próximo, completem. O que Jesus quis dizer com isso? Antes de amar o seu próximo, ame-se. Você precisa amar você. Você aprender a amar você. Não que você não possa fazer os dois ao mesmo tempo, né? Um trabalho de você procurar se amar e amar ao próximo. Mas é importantíssimo, eu diria fundamental, para você amar o próximo, você tem que se amar. Que é para você desenvolver esse amor dentro de você, para que você jogue ele para fora depois. E isso acontece primeiro dentro de casa. Não adianta nada eu fazer caridade para o mundo se eu não tratar bem meus pais. Não adianta eu fazer caridade, levar sopa no centro da cidade, se a minha mãe não tem um cobertor para não sentir frio. A caridade começa dentro de casa. Sempre. Sempre. E é isso. Uau, 1 minuto só, hein? Yes! Vamos fechar os nossos olhos? Ah, vamos lá.
Ai. Vamos chamar a Arthur Anderson para fazer. Cento e 121. 121. Você diz, não está no Facebook isso não, né? 121. Luzia Cássia. Não diz qual é a palestra. Não tem problema não, ela está recheada de energia positiva. A energia positiva supera. Vamos... Meu Deus do céu. A gente ri de nervoso. Vamos fechar os nossos olhos. Ah, Pai, muito obrigado. Os momentos que passamos juntos, as instruções que foram passadas, como é importante nós ligarmos o nosso espírito a Deus, o nosso Criador. Bom, justo e amoroso, criou mecanismos não para nos punir, mas para nos educar. Que nós possamos aprender com os nossos erros, porque à medida que eu erro e que eu aprendo com esse erro, fazendo parte desse mundo de provas e expiações, que eu possa alcançar um mundo de regeneração pela evolução que passa o nosso planeta. Porque, Pai, eu sei que eu erro, eu sei, tenho certeza absoluta de que sou imperfeito, mas eu também sei que sou uma centelha divina. Fui criado por Deus para ser feliz e está nas minhas mãos quando o serei. Então, de posse dessa informação, eu já crio para mim uma meta, e a meta é Jesus. Certamente todos nós, Pai, um dia governaremos um planeta, assim como esse grande amigo que esteve entre nós para nos mostrar como fazer. O mapa é o Evangelho. Então, Pai, muito obrigado por ter nos enviado todos esses espíritos superiores para nos mostrarem o caminho. Finalmente, tomamos a decisão de buscar ser feliz. Dessa forma, agradecemos a todos esses irmãos responsáveis pelos trabalhos espirituais nessa casa, Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre a Deus, nosso Pai, o Criador. Pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua permissão para encerrarmos a nossa conversa de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Nossos irmãos médiuns, vamos nos posicionar, por favor.